Para a plenária de abertura, Conhecimento e Cidadania, temos a honra de receber a jornalista, escritora, professora e militante feminista negra brasileira, Bianca Santana. Para fazer a mediação, o jornalista, gestor cultural e escritor Afonso Borges. Bianca Santana é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, com uma tese sobre memória e escrita de mulheres negras. É autora dos livros Arruda e Guiné, Resistência Negra no Brasil Contemporâneo, Continuo Preta, A Vida de Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é uma filósofa, escritora e ativista do movimento social negro brasileiro, uma figura importantíssima nessa luta, e também autora do premiado livro Quando Me Descobri Negra. Bianca Santana participou como escritora convidada das feiras do livro de Frankfurt, na Alemanha, e de Buenos Aires, na Argentina. Foi escritora residente e professora do Middlebury College, nos Estados Unidos da América. Atua como dirigente e colaboradora de várias entidades ligadas ao movimento feminista negro. Ela dirige a Casa Sueli Carneiro, um centro de formação e memória do movimento negro. É também colunista das revistas Gama e Cult. E, ainda por cima, é taróloga e mãe de 3 filhos. A plenária vai ser conduzida pelo jornalista, gestor cultural e escritor Afonso Borges, no formato, como já o professor Márcio nos informou, do programa Sempre um Papo. Criado em Belo Horizonte, em 1986, Sempre um Papo é um dos mais importantes programas culturais do Brasil, que promove encontros com personalidades muito reconhecidas no Brasil e no exterior, nas áreas de literatura, artes e política. Em 37 anos, o Sempre um Papo já realizou mais de 7.000 encontros, reunindo 2 milhões de pessoas em 30 cidades do Brasil e do exterior. Afonso Borges é também criador e curador dos festivais literários de Araxá, Fli Araxá, e de Tabira, Fli Tabira, e comentarista da Rádio Alvorada FM, Belo Horizonte, Minas Gerais, com o programa Mundo Livre. Muito obrigada, Bianca. Muito obrigada, Afonso. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria estar aqui. Curiosamente, eu nasci a 2 quarteirões daqui. Curiosamente, passei parte da minha infância aqui, quando, em plena ditadura, estava lembrando que eu vi José Maria Rabelo, Leonel Brizola serem espancados aqui nesse campo que era a Secretaria da Saúde, durante uma manifestação. Então, para mim, é significativo, muito importante ter essa carga de sentimento mesmo, de estar aqui falando com vocês tantos anos depois, né? Hoje eu tenho 61 anos, isso aqui eu vivi aqui no Mercado Central, que é na minha frente. Eu comprava coisas para minha mãe fazer comida, aqui do lado. É legal essa referência, só para vocês saberem que é habitual, é familiar estar nesse lugar, e, para mim, representa muito estar à frente de vocês, aqui de tantos países representados. Muito obrigado à FAUBAI por me dar essa oportunidade. Tá bom? Bem, o tema que aqui apresentamos hoje, ele vem
traz ao brasileiro, eu queria dar essa mensagem, de uma certa forma, muito recente tudo o que está acontecendo aqui, mas a construção do conhecimento, né, traz essa pessoa magnífica que está ao nosso lado de forma plural. Junto com ela vem gerações de pessoas. A Conceição Evaristo diz muito isso. Não estamos só aqui, estamos com gerações ao nosso lado. Existe toda uma arrogância do educador branco que acha que tudo que o negro conquistou, e agora existe essa inundação de conhecimento que toma o Brasil, na forma de escritores tão importantes como Itamar Vieira Júnior, liderando a lista dos mais vendidos com o seu Torto Arado há tantos meses, a própria Conceição, Eliana Alves Cruz, Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, né, essa pessoa que traz consigo toda essa luta, toda essa batalha para estar aqui agora, para estar aqui nesse momento. É muito importante a gente dizer isso assim, principalmente vindo do discurso de quem não deveria estar falando isso, que sou eu, que sou branco, né? Então, eu tenho cada vez mais aprendido o que, sabe, a minha educação como branco, num dos melhores colégios dessa cidade, como tantos outros, não permitiu. A educação não permitiu, ela me ensinou as regras e as normas que eu, diariamente, quando acordo, falo, tenho que combater isso de algum jeito. Eu acordo e falo, eu quero ser antirracista de algum jeito a mais na minha vida. Então, assim, esse é um início de conversa para lançar às 7 horas que ela vai falar aqui com a gente, né? É só um início de conversa, dizendo também para a professora Sandra, cadê a professora Sandra? Ei, professora, dizer que tudo isso aqui começou lá no Festival de Inverno em Diamantina, em 1980, quando assistente do Manuelzinho, do Manuel Marcos Vila Guimarães, assessor de comunicação do FMG, me aceitou como estagiário. E nós fizemos 3 festivais de inverno lá, 80, 81 e 83, porque 82 a ditadura não deixou a gente acontecer lá em Diamantina. Então, você fez a referência de Diamantina, veio o relâmpago daquelas informações, e tão importante foi o festival, né, na construção da resistência à ditadura brasileira, lá em Ouro Preto, depois em Diamantina, e o percurso que o festival tem. Então, dou esse agradecimento, crédito ao FMG por isso, apesar de ter estudado na Católica. Muito obrigado. Com a palavra, falei demais. Boa tarde. Que alegria poder participar aqui dessa plenária. Muito feliz por estar aqui com vocês. E eu combinei com o Afonso de, antes da gente ter um papo mais leve, que podia ser interessante fazer uma exposição inicial. E eu vou pedir licença para ter esse tempo. Ao preparar essa intervenção, lembrei da primeira conferência internacional que proferi, em 2014. Foi em Oslo, na Noruega, em um seminário promovido pela revista feminista FET. Meu desafio, representando a UNEAFRO Brasil, era tratar do feminismo e do movimento de mulheres negras no Brasil. Tomás Amorim, do Messila, que está aqui, é testemunha dessa história. Algumas horas antes da mesa, tivemos um café da manhã entre debatedoras e mediadora. Éramos eu, uma pesquisadora de origem síria, que vivia na Noruega, havia muitos anos já, uma professora norueguesa e uma sueca. Cheguei cedo, como de costume, e percebi o constrangimento quando a colega de origem síria chegou atrasada, esbaforida. O clima não estava bom. Minha vontade era levantar e pegar um copo d'água para ela. Naquele café não tinha garçom ou garçonete. Mas por um minuto eu hesitei. Eu, a mulher do sul do mundo, lida ali como uma mulher não branca, vou cumprir o papel de subalternidade de mim esperado?
Sim, esta mulher está com sede, aflita, e a tentativa de validar um estereótipo não pode ser mais importante que a gentileza. Levantei, peguei o copo d'água e retomamos a conversa em tom ainda mais constrangedor. Muitas vezes, essas conversas prévias têm o objetivo de alinhar a expectativa, entrosar as pessoas, preparar um debate mais fluido. Não acredito que isso tenha acontecido ali. Repetidamente, ouvi que aquela abertura de evento tinha um objetivo acadêmico e que o público era acadêmico e que era possível ler a intervenção em inglês, se fosse mais confortável, como se eu não soubesse de nada disso. A cereja do bolo foi, ao me despedir da professora sueca, ouvir que trajes formais eram esperados. A vontade, vocês podem imaginar, era dar uma volta na cidade e pegar o primeiro voo para casa, depois de soltar uns palavrões. Mas não era sobre a minha vontade. Era sobre voltar ao quarto, revisar a minha intervenção e contribuir com o debate da melhor forma possível. Eu tinha um blazer na mala, bem esperado para um evento acadêmico. Mas também tinha uma camiseta da CONAC, que a quilombola Sandra Silva, aqui de Minas Gerais, uma das coordenadoras da CONAC, tinha me dado de presente horas antes do embarque. Essa camiseta amarela, que também é da CONAC, que eu decidi usar hoje, foi presente da Selma De Aldina, que também é coordenadora da CONAC. E essas duas mulheres apontam o caminho de que o futuro do Brasil é quilombola. E elas me dão pertencimento e me lembram sempre do que é necessário fazer. Eu sabia que a camiseta vermelha da CONAC não era esperada. Com palavras em português, o Brasil é quilombola. Aproveitei para colocar uma saia longa e um turbante bem colorido, nada acadêmico. Pelo menos na expectativa daquelas mulheres. O oi indignado da sueca e da mediadora norueguesa, todas com seus terninhos de manga 3/4, não tinha disfarce. Mas não é possível, essa brasileira não entendeu nada. Eu fui a última a falar. E aí, modéstia à parte, eu pude fazer o que eu tinha ido fazer. Li um ensaio repleto de dados objetivos e subjetivos, aplaudido de pé, que rendeu muitos elogios, choro da mediadora e pedidos repetidos de desculpas dela e da pesquisadora sueca. Elas demoraram, mas entenderam como haviam sido preconceituosas e violentas. Infelizmente, eu poderia passar 3 dias e 3 noites contando episódios parecidos vividos por mim. Como em uma reunião na Espanha, quando o coordenador do evento falou em espanhol por uns 20 minutos, até perceber que eu estava na sala e perguntar ao meu colega brasileiro, loiro, se ele precisava traduzir para mim. E por aí vai. Os testemunhos permitem compreender além da racionalidade. Mas o quanto eu topo me expor para vocês também tem limite. Peço licença. Obrigada. Peço licença para contar um caso recente, que não passa por internacionalização, mas que aconteceu na Universidade de São Paulo e pode ser bem didático para compreendermos mais dimensões do que se costuma chamar política de diversidade e inclusão. Yakine Liberto Alves de Souza, jovem negro de 19 anos, da Zona Leste de São Paulo, oriundo da escola pública, foi aprovado no curso de Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo. Yakine é filho de Andréa Alves, uma militante da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo. Se dedicou à escola, apesar de os meninos negros tantas vezes serem expulsos da escola. Eu não sei se as pessoas que não vivem aqui sabem, mas do total de adolescentes e jovens que evadem do ensino médio, não concluem o ensino médio, portanto, não irão para a universidade, 71,7% são meninos negros. E vocês sabem o que acontece com os meninos negros quando eles estão fora da sala de aula? Eu não me orgulho em dizer para vocês que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Já matriculado, vejam só, Yakine não conseguiu confirmar sua matrícula por problemas de conexão à internet.
A burocracia da Universidade de São Paulo determinou, então, que ele perdeu a vaga, que deveria ser excluído, como a maior parte dos jovens negros de sua idade, do curso de engenharia de uma das mais renomadas universidades da América Latina. Um manifesto com mais de 2.000 assinaturas, em defesa do direito à educação de Iachini, foi entregue à reitoria, à pró-reitoria de graduação e à pró-reitoria de diversidade e inclusão da universidade. Mas mesmo que a USP esteja se esforçando realmente para aumentar o ingresso e a permanência de estudantes negros na graduação e na pós-graduação, a resposta foi que ele havia mesmo perdido a vaga. Ouçam bem vocês que estão aqui e têm poder de decisão no balcão, no nível da rua, como diria Lipitsky. Além do macro, das grandes decisões, da criação de políticas, é necessário cuidar dos processos burocráticos e administrativos para que, no micro, no caso a caso, na vida acadêmica de cada estudante, o acolhimento e a garantia de educação sejam premissas. Os processos burocráticos consolidados historicamente não podem ser barreira de acesso. A família de Iachini levou o caso à justiça. E, felizmente, na quinta-feira, pudemos celebrar a decisão judicial de que a USP precisa confirmar a matrícula de Iachini. Mesmo que sejam apontados... Axé. Muita alegria. Mesmo que sejam apontados os constantes vieses racistas, sexistas, de preconceito de classe do sistema de justiça, a universidade que se propõe a incluir e acolher parece ainda mais fechada e enviesada. Graças às cotas raciais para ingresso na universidade pública, temos experimentado no Brasil mudanças extremamente positivas. Além da presença de muitos corpos negros, indígenas, trans, com deficiência, de diferentes idades, as temáticas de pesquisa têm sido ampliadas. Os programas de curso têm ficado mais plurais. Estamos mais perto de compreender nossos problemas, em vez de ser um arremedo do norte do mundo, e encontrar soluções efetivas para eles. Vocês acreditam que, até hoje, tem um centro de estudos importante sobre violência que não utiliza a palavra negra, negro ou raça? No Brasil, onde 75% das pessoas assassinadas por arma de fogo são negras. Que viés racista absurdo impede de fazer pesquisa considerando variáveis fundamentais. E a branquitude, a crítica, ainda atribui boa reputação a este núcleo. É inacreditável. Mas daqui a pouco mesmo, vai ter pesquisadora e pesquisador negro formado por um referencial teórico mais amplo que vai tensionar a festa. E o núcleo vai ficar melhor. As pesquisas estarão mais conectadas à realidade social do país. Nossas chances de formular soluções efetivas vai aumentar. Todo mundo ganha, não apenas quem foi, entre muitas aspas, incluído. Agora, vocês sabem, conflitos são esperados e constantes. Não tem como receber quem sempre ficou de fora, olhando a festa pelo muro, esperando flores. A maior parte das pessoas consideradas outras não vão chegar felizes, gratas e sorridentes. Há muita violência fora do muro. As pessoas atravessaram desafios e dores inacreditáveis para entrar. Não esperem um copo d'água, não esperem uma resposta educada, nem mesmo o silêncio. Compreendam que demorou e muito e que a paciência acabou. E que qualquer pequena escorregada, que pode parecer nada grave, vai causar. Construam protocolos para lidar de forma decente com os casos de racismo, machismo, preconceitos variados, porque eles vão acontecer. E se não existir protocolo nem repertório,
Cada ação pouco pensada para tentar resolver ou amenizar só vai piorar as crises. Encaremos com verdade o fato de que nós aqui não fomos responsáveis pelos processos de colonização, extermínio, tráfico, mas somos diariamente impactados pela história. Seja no dinheiro abundante, que permite ao Norte produzir tanta qualidade, de acordo com os critérios de qualidade definidos pelo Norte, é evidente, seja pela impossibilidade de estudar línguas estrangeiras em famílias que trabalham arduamente por gerações para garantir apenas a sobrevivência. Minha história está diretamente marcada pela escravização negra e o extermínio indígena. Mas a de todo mundo aqui também está. Quem herdou terras ou se beneficiou do acúmulo financeiro de países que escravizaram, invadiram, traficaram, exterminaram, colonizaram, também está. Nós não podemos escolher o lugar onde nascemos, nossa cor de pele, orientação sexual ou condições do corpo, mas nós podemos escolher o que fazer com isso. Obrigada. Bem, Bianca, são tantas as questões, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Claro que os brasileiros sabem, mas muita gente não sabe quem é Sueli Carneiro. E a Bianca acabou de escrever uma biografia da Sueli, que foi uma pessoa que, certamente, parte do motivo que a Bianca está aqui, Sueli está envolvida. Então, eu queria que você falasse para todo mundo, inclusive criando, como se a Sueli fosse uma metáfora, porque eu acho que ela é uma metáfora disso tudo, entendeu? Então, eu queria te dar para você explicar quem foi e o que foi Sueli Carneiro na nossa sociedade. Eu escrevi um livro sobre ela, então, se vocês tiverem tempo, eu posso ser bem detalhista. A capa dessa biografia, que foi publicada em 2021, tem uma foto, que é uma foto que a gente costuma ver muito recorrentemente no Brasil, para ilustrar o que foi o período de segregação racial legal nos Estados Unidos. Então, é uma sala de aula de ensino médio, com muitas pessoas brancas e uma única jovem negra, que é Sueli Carneiro. Essa foto é do final da década de 1960, em São Paulo, numa escola, numa região periférica, não era uma escola central, mas uma escola pública considerada de muita qualidade, que atendia especialmente filhas e filhos de trabalhadores imigrantes brancos. E a Sueli é a única menina preta da foto. E é curioso, a gente escolheu essa foto para a capa para mostrar o quanto a gente se nega a ver o Brasil como um país de segregação racial. Quem vem aqui pela primeira vez, ou quem já veio outras vezes, certamente vai entrar em lugares onde só há pessoas brancas. E, no máximo, vai existir gente negra servindo. Sendo que 54% da população brasileira, 56%, acho, no dado mais recente, é negra. Esse apartheid, que a gente se nega ainda a reconhecer, já foi mais grave. Antes, o Brasil negava a existência do racismo. O Brasil vendia para o mundo que nós tínhamos aqui uma democracia racial. E o Brasil mesmo acreditou nisso por muito tempo. A Sueli Carneiro, essa jovenzinha que estava ali, a única pretinha na escola naquele momento, ela depois vai estudar filosofia na Universidade de São Paulo. E ela pode fazer isso porque ela tem acesso a um bom emprego por um concurso público. E isso que você diz, Afonso, de ser uma história de uma pessoa, mas que também é uma metáfora, o acesso de mulheres negras ao mercado de trabalho na década de 1970, 1980 no Brasil, se dá ou no emprego doméstico, desde a abolição. Então, desde a abolição, 98% das mulheres empregadas no Brasil, das mulheres negras, elas estavam empregadas no trabalho doméstico. E hoje o trabalho doméstico continua sendo essa herança escravocrata nas casas de classe média, nas elites desse país, que todo mundo finge que é assim mesmo, e que não tem problema.
porque não dá para escrever artigo acadêmico e lavar a privada, não dá para fazer isso. Aqui no Brasil, as pessoas acham que não dá. E a Sueli, que tinha estudado, o pai era ferroviário, tinha conseguido uma condição um pouco melhor para a família, ela faz uma série de processos seletivos de empresa privada, nos anos 70, no comecinho da década, e não passa em nenhum. E ela sempre se surpreende, porque ela tem uma nota muito alta nas provas, e depois, na entrevista, ela é barrada. E a quantidade de anúncios de jornal naquele período que pediam alguém de boa aparência era enorme. E uma pessoa de boa aparência, no Brasil, é uma pessoa branca Defeito de cor, né? Defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Ou uma pessoa que se aproxime da branquitude. Uma mulher negra mais clara como eu tem mais receptividade numa série de espaços do que uma mulher negra de pele mais escura, retinta. A Sueli, então, não consegue emprego desse jeito e presta um concurso público, e aí ela passa e vai trabalhar na Secretaria Estadual da Fazenda. O curioso é que a minha mãe, que era empregada doméstica desde os 14 anos de idade, consegue sair do emprego doméstico por passar num concurso público no mesmo período e trabalhar na Secretaria Estadual de Educação, de Saúde, não lembro, Saúde. Mas essa é uma história coletiva importante. A Sueli, ao passar no concurso, começa a circular no centro da cidade, porque nessa segregação a gente vive também uma segregação territorial. Hoje, os jovens em São Paulo, da cidade de Tiradentes, que é um bairro da Zona Leste, bem afastado do centro, fizeram uma pesquisa, sei lá, 90% dos jovens que estudam na rede pública nunca foram até a Avenida Paulista, que fica no centro, é a avenida mais conhecida da cidade. Então, a segregação territorial é muito importante. E a Sueli começa a circular pela cidade e tem acesso aos debates de movimento negro, movimento feminista, expande horizontes, vai para a Universidade de São Paulo. Lá ela conhece os 4 cavaleiros do Apocalipse, como ela diz. Milton Barbosa, Rafael Pinto, Vanderlei e Hamilton Cardoso, que eram 4 dos fundadores do Movimento Negro Unificado, anos mais tarde, em 1978. E aí, quando eu entrevistei o Rafael para o livro da Sueli, ele falou assim, olha, Bianca, naquela época, todos os estudantes negros da USP inteira, em todos os cursos, cabiam numa Kombi. Quando eu contei isso para a Sueli, ela disse, cabiam numa Kombi e sobrava lugar, porque eles conseguem enumerar quantos deles eram em que cursos. E ali ela se torna uma ativista. E ela compreende que a universidade tem um limite no que vai poder oferecer para ela. E que ela vai aprender muito no movimento social. E se coloca mesmo como alguém que pode fazer a ponte. Eu já vou encerrar essa pergunta, eu prometo, tá? Eu estou em 74 agora, eu acho. Quando a Sueli termina a graduação, ela resolve prestar mestrado, porque ela queria estudar filosofia africana. E o que ela ouve é que o Departamento de Filosofia da USP, naquele momento, não estudava história oral, porque não existia o conhecimento de que se produz filosofia no continente africano. A Sueli vai, então, para o Centro de Estudos Africanos, que tinha, na época, um coordenador muito ligado ao regime militar, e ela vai embora, não dá para ficar ali. Em resumo, ela passa 20 anos fora da universidade, depois ela volta e faz um doutorado direto, em que ela estuda o que ela chama de dispositivo de racialidade. Então, ela dialoga com Foucault para mostrar como acontece o racismo no Brasil. Só que a Sueli, ela não se vê como uma intelectual, uma acadêmica, mesmo que ela tenha muito reconhecimento nesse campo. Ela se vê como uma ativista. Em 1988, ela é uma das fundadoras do GLE10, Instituto da Mulher Negra, uma organização fundamental para todas as políticas de reparação, equidade, igualdade, sobre as quais a gente pode conversar hoje no Brasil. A Sueli, por exemplo, quando teve julgamento da constitucionalidade das cotas raciais, porque as cotas começaram na UERJ, no Rio de Janeiro, na UNB, em Brasília, e uns anos depois, um deputado de direita entrou com uma ação dizendo que as cotas eram inconstitucionais, que aquilo não podia existir. E uma série de organizações foram ao STF debater antes do julgamento.
E a maior parte das organizações contratou advogados brancos para irem ao STF fazer a defesa. E Sueli fez a defesa por Gueledés. Quem quiser buscar no YouTube, o vídeo está lá e é maravilhoso. E é muito bonito a forma como ela conta depois, né, que demorou muito o julgamento, ela foi acompanhar o julgamento em Brasília, mas ia perder o voo se ficasse até o fim. E Luísa Bairros, de quem era muito amiga, foi ministra anos depois, no governo Lula, foi ministra da Igualdade Racial. Ela estava chegando no aeroporto, a Luísa Bairros ligou para ela. Ganhamos essa porra! Porque as cotas raciais tinham sido consideradas constitucionais. E eu podia falar assim de muitos outros episódios dos quais a Sueli foi muito importante aqui no Brasil e ainda é muito importante. Bem, quem quiser fazer pergunta, por favor, fique à vontade. Como é que vai ser o processo de perguntas? Alguém pode me informar? Bem, daqui a pouquinho a gente fala. Eu queria falar um pouquinho de literatura. Eu acho importante. Eu tenho uma visão que, se eu estiver errado, por favor, você me corrija. Carolina Maria de Jesus, eu só dou uma informação. No final da década de 60, ela chegou a vender, na Suíça, 6.000 livros por dia. Quarto de Despejo é esse livro que fez que tem essa história dentro do contexto da literatura brasileira, que nunca foi comparada a nenhum livro brasileiro, nem Jorge Amado, nem nenhum autor brasileiro teve esse traçado. Depois que ela morreu, os livros sumiram do mercado e, recentemente, há coisa de 5 anos, né, o Tom Farias, o jornalista Tom Farias, escreveu a biografia da Carolina. E essa biografia trouxe ao Brasil, novamente, quem era essa natural de Sacramento, aqui pertinho de Araxá, de Minas Gerais, que foi para São Paulo, tornou-se empregada doméstica, e toda essa história foi resgatada. Eu queria que, partindo desse ponto, que você falasse sobre a literatura brasileira das pessoas negras que estão escrevendo no Brasil hoje. Qual é a sua reflexão sobre isso que está acontecendo? Vou pegar o gancho ainda. Não, obrigada. Vou ainda pela Sueli, que foi personalidade literária ano passado, no Prêmio Jabuti. E ela falou, mas que absurdo me dar um prêmio de literatura, eu não produzo literatura. Sim, você produz literatura de não ficção, e produz há muito tempo, e muito boa literatura de não ficção. E, além dessa literatura de não ficção, de Sueli Carneiro, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, que são autoras que eu recomendo muito que vocês leiam, todas elas com textos publicados não apenas em português, mas em mais línguas, apesar de a gente precisar muito de mais tradução para mais línguas. Além dessas autoras, nós temos uma produção literária de ficção muito importante. Tem algo também no nosso racismo que a gente tem dificuldade de reconhecer o que aconteceu antes, e muitas vezes tem isso do, olha, um atual fenômeno de vendas, nunca antes na história do Brasil. Não, em 1960, Carolina Maria de Jesus foi um fenômeno literário muito importante, já tinha acontecido. E se a gente olha para o século XIX, em 1859, quase 30 anos antes da abolição, porque o Brasil só aboliu a escravidão legal em 1888, legal, porque até hoje existe trabalho escravo no Brasil, vocês devem saber disso, infelizmente. Mas 30 anos antes de abolir a escravidão legal, Maria Firmina dos Reis publicou um romance no Maranhão chamado Úrsula, que foi muito celebrado pela imprensa. E a gente consegue mapear, ao longo dos anos, dos séculos, uma produção literária importantíssima de mulheres negras, que depois é apagada da história e sempre tem uma nova que chega e que é a primeira, pela primeira vez, estamos começando de novo. E me parece que a gente tem um trabalho muito importante, que muitas pessoas têm feito, de retomada dessa história, de celebração dessa escrita, de homens e mulheres negros, principalmente. E aí, Conceição Evaristo, que é alguém que, além de produzir literatura maravilhosamente, também formula teoria literária. O meu livro preferido da Conceição se passa em BH,
chama Becos da Memória. Não sei aqui se alguém já leu. Se não leu, eu recomendo muito que vocês leiam. O Ponciá Vicenço está fazendo 20 anos. Não, e o curioso é que o Ponciá faz 20 anos da publicação agora. Foi o primeiro livro que Conceição publicou, mas não foi o primeiro que ela escreveu. O primeiro que ela escreveu foi Becos da Memória. E ficou 20 anos na gaveta antes dela publicar. O Ponciá ficou invisibilizado. Quem acha que a Conceição escreveu esse belíssimo livro e teve um destaque na imprensa, engano. Não, Está nenhum. tudo sendo revisto agora. Exatamente. E o Becos da Memória, ela conta de uma favela aqui em Belo Horizonte, que foi urbanizada, entre muitas aspas também, e que a população foi despejada de suas casas. Então, ela conta as histórias dessas pessoas que moravam na favela. Ela mesma, quando criança, morou lá. E é um livro belíssimo, o Becos da Memória, que ela demorou anos a publicar. E Conceição publica poema e faz teoria literária, como eu disse antes. E uma noção trabalhada pela Conceição é a noção de escrevivência. E é muito bonito o jeito como ela formula, porque ela diz que essa escrita a partir da vivência das mulheres negras tem um objetivo importante de transformação. E que um corpo que foi sempre objeto do trabalho subalterno, objeto da escravização, objeto da literatura, objeto da produção acadêmica. Somos objetos de estudo, né? Desde que a ciência existe. Mas que esse corpo sai do lugar de objeto para ser um corpo que escreve, para ser um corpo que produz conhecimento. E aí, falávamos um pouco antes, né, desse início de conversa, o quanto muitas vezes parece, nossa, que coisa boa que agora as atividades estão se abrindo e as pessoas negras, indígenas, trans podem participar, que coisa maravilhosa. E essa é uma percepção extremamente branca, autoritária, enviesada, né? Porque tem gerações de pessoas batendo na porta, de muitas formas, tentando abrir, tentando arrombar frestas. E a literatura foi um canal muito mais acessível que a universidade para essa transformação. Nesse ponto que eu queria chegar. E que depois disso... Está falando? Ah, obrigado, Renê. E que depois disso, como existe essa literatura que está sendo produzida com tanta excelência, e através dela, e é através da literatura, esse ponto que eu queria chegar, que parte da história brasileira, que ficou subterrânea, como a história do Cais do Valongo, quem, por favor, leiam os livros da Eliana Alves Cruz, O Crime do Cais do Valongo, e tantos outros, que ali está uma história que é nossa, mas que não nos foi revelada, né? Então, assim, existe também essa nova literatura chegando, mas há quantos anos o Itamar escreveu Torto Arado? O Itamar começou a escrever Torto Arado com 17 anos, entendeu? Agora é que o livro saiu, né? Você falou antes de um defeito de cor, da Ana Maria Gonçalves. Alguém sabe o que é um defeito de cor? Todos sabem. Isso é importante também. Fala. Fala você. Fala você. Eu falo. Ela está me testando, vocês estão entendendo, né? Estão entendendo, né? Não, essa frase, um defeito de cor, consta de toda a documentação, até oficial, né, do império, do reinado brasileiro, quando chegou aqui. As pessoas, por exemplo, quando o rei, em Paracatu, estou fazendo um festival literário de Paracatu, lá tinha uma negra, uma história que eu fiquei sabendo agora, uma negra que conseguiu ter uma ascensão social tremenda, porque na fazenda dela ela descobriu um veio de ouro, que, por sinal, até hoje, esse mesmo veio é explorado pela Kinross, que é a segunda maior mineradora de ouro no Brasil, está lá, e tem, nessa cidade, o Brasil é bom dessas coisas, né? Tem a maior mina de céu aberto de ouro do mundo, é lá. Enfim, ela fez um cacho
de bananas inteiro, de ouro, e mandou para a rainha. Quando a rainha recebeu, ela concedeu a ela como é que chama isso? Um perdão pelo defeito de cor, não é? Não, ela concedeu uma distinção. Ela virou, sei lá, condessa, essa coisa, né? E aí, ao virar, ela foi perdoada pelo defeito de cor. Entenderam como é que a coisa é mais grave, é mais profunda, está entranhada na gente até esse ponto? Então, também recomendo o livro da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, que é uma beleza. Mas eu queria te fazer, quem quiser fazer a pergunta, eu vou fazer a última, tá? Depois vocês se virem, viu, gente? Tem uma aqui já. Eu queria só que você falasse de 2 pontos que você falou rapidamente. A profunda intervenção do Estado na vida brasileira, na minha opinião, dos últimos anos, além das cotas, aliás, a pergunta é também para as cotas, é a questão da regulamentação da profissão de empregada doméstica. Até pouquíssimo tempo, e eu sou testemunha disso, as empregadas domésticas moravam nas nossas casas. Moravam, dormiam, e obviamente, toda hora, ainda hoje, aparece notícia de trabalho escravo, né, na forma desse tipo de submissão a que seres humanos femininos são submetidos. Então, eu queria que você falasse desse ponto, que eu considero fundamental, mas aí já na vida cotidiana do brasileiro, né? Isso da pessoa ir embora 18 horas. É muito bom falar isso para uma plateia que tem pessoas estrangeiras que vão se assustar muito, tendo pessoas do Brasil para mostrarem que não é mentira. Porque eu sempre sinto que eu estou mentindo quando eu falo isso, porque não é possível. Toda a legislação trabalhista brasileira, né, desde o começo do século XX, década de 40 e 50, Getúlio Vargas, depois, sabe, toda uma história de legislação trabalhista, a Constituição de 88, enfim. As empregadas domésticas não tinham os mesmos direitos dos demais trabalhadores e trabalhadoras até 2013. Repetindo, 2013. Até 10 anos atrás. Não tinha jornada de trabalho, hora de trabalho, máximo de jornada semanal, não existia. Não existia pagamento de hora extra, não existia adicional noturno. Elas tinham algumas coisas, mas pouquíssimos direitos garantidos. E esse sempre foi um ponto muito difícil de debater na sociedade brasileira. É muito bonito olhar os debates na Câmara Federal, porque a deputada que foi fundamental para que essa lei fosse aprovada, a PEC das domésticas, como ficou conhecida, é a Benedita da Silva, que é deputada federal hoje pelo Rio de Janeiro, já foi governadora do Estado, foi deputada em outras legislaturas, foi senadora, foi vereadora e foi empregada doméstica. Foi uma liderança comunitária importante, e ela foi para a plenária, mais de uma vez, se eu não me engano, vestida com uniforme de trabalhadora doméstica, para defender a PEC das domésticas. Essa é uma luta que a FENATRAD, que é a Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas, junto com o Sindicato das Empregadas Domésticas, trava no Brasil desde a década de 1940. Laudelina de Campos Melo foi uma mulher importantíssima para essa luta desde a década de 1940. E Laudelina não sabia ler nem escrever. Mas eu organizei um livro em 2019 que chama Vozes Insurgentes de Mulheres Negras. E eu queria muito um texto da Laudelina, mas Laudelina não escrevia. Por isso, o livro virou Vozes, e não textos, né, escritos. E a gente transcreveu uma entrevista da Laudelina contando essa história, e é belíssimo, belíssimo. E as trabalhadoras organizadas, até hoje, são fundamentais para a regulamentação dessa PEC. Porque, mesmo assim, ela não é cumprida em muitos lugares. Depois do golpe de 2016, que a condição econômica tem piorado, as mulheres, principalmente, voltam a uma situação muito vulnerável, e a gente segue tendo denúncias constantes de mulheres que estão lá no emprego doméstico, não recebem salário, não podem sair por décadas. Senhoras de 80 anos de idade, que algum vizinho faz uma denúncia que ela está numa situação de escravidão há décadas. Pergunta, gente? Aqui, ó. Boa noite. Boa noite. Como é que você chama, por favor?
Sou a Laís Tomás, da Universidade Federal de Goiás. Queria parabenizar a Bianca pelo seu relato e pelas suas experiências e superações. Nós, na UFG, temos um programa chamado UFG Inclui, desde 2009, que tem, né, ações afirmativas para o ingresso de pretos, pardos, indígenas, quilombolas. Então, veio antes da Lei de Cotas Federal, de 2012. E, em 2015, foi aprovado também para pós-graduação o acesso afirmativo para essas populações. E, recentemente, por meio também de um programa chamado Politizar, que a gente tem, que ensina pessoas, né, os universitários, mas fora também a fazerem leis, a gente teve uma aluna da UFG que propôs uma lei de cotas para 50% de cotas para estagiários dentro do governo de Goiás. Então, quando você se refere, né, que no período anterior, né, as pessoas, quando chegavam às entrevistas, as pessoas negras eram desconsideradas desses processos seletivos, ainda hoje a gente vê que, né, muitos brasileiros, ao colocarem, e brasileiras, suas fotos em currículos, não são selecionadas. Então, como que você, se você puder explorar, até porque temos os nossos colegas de outros países, a importância da lei de cotas e também a importância de processos seletivos mais diversos e inclusivos. Obrigada. Muito obrigada, Laís. Antes da lei de cotas, menos de 20% das vagas em universidade pública eram ocupadas por pessoas negras. E a gente tem uma maioria de população negra no Brasil. E a gente chama, no Brasil, de pessoas negras as que se autodeclaram pretas ou pardas. Se a gente pensar que hoje, em algumas universidades, a gente chega a 45%, acho que 45% é o dado nacional, algumas universidades um pouco mais, um pouco menos, tem uma mudança expressiva, significativa. E tinha uma falácia de que, imagina, não pode ter cota, porque isso vai diminuir a qualidade da universidade pública, porque os cotistas não conseguirão acompanhar as aulas. Vocês estão na universidade, vocês sabem melhor do que eu que isso não aconteceu. E uma série de pesquisas indica que a universidade melhorou, que cotistas não só conseguiram acompanhar, como têm beneficiado as trocas, como tem aumentado o repertório, como tem aumentado possibilidades. Mas, de novo, isso não vem sem dor. Isso vem com muito tensionamento. E é tão delicado, eu não sei se vocês da plateia conseguem ver a quantidade de pessoas que levantou e foi embora daqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas isso aconteceu. Porque, no Brasil, esse tema é doloroso, é incômodo, é difícil. Como assim falar de cota racial? Se as pessoas tivessem mérito, elas não precisariam de cota. Só que o mérito, o que a gente chama de mérito, muitas vezes, é ter acesso a X refeições por dia, a uma casa, um lugar para estudar, uma família que apoia, acesso a boa escola, dinheiro para as inscrições todas, para o transporte. Você tem uma série de possibilidades que amparam as pessoas para elas terem acesso facilitado a uma política que devia ser para todo mundo. E quando eu preciso resolver um problema, eu preciso entender exatamente que problema eu tenho. Se o meu problema é falta gente negra na universidade, eu preciso dar um jeito de resolver esse problema. Eu crio uma cota racial. É assim que a gente precisa fazer, é assim que a gente precisa pensar a política pública. Obviamente, a gente precisa fortalecer a educação de base, obviamente, a gente precisa garantir todos os direitos constitucionais, é evidente. Mas o que a gente via, o debate do jornal da época, era assim: para de conversar sobre cota racial. Vamos investir agora na educação básica para que, no futuro, todos possam entrar. Só que esse é o discurso desde o século XIX. Eu não sei se quem é de fora do Brasil sabe como foi o nosso processo de abolição. Ele foi muito tenso. E o pouco que as pessoas conversaram sobre reparação no século XIX era como os proprietários de pessoas escravizadas seriam reparados por perderem a sua riqueza.
O debate público sobre as pessoas que ou nasceram no Brasil descendendo de quem foi sequestrado em território africano, ou quem foi sequestrado, não teve direito a nada, teve a sua vida roubada. E essa reparação só era discutida por abolicionistas negros num círculo muito restrito. O debate dos jornais, da grande imprensa, o debate do parlamento, era reparar ou não os proprietários. No Brasil, a gente não teve uma discussão sobre verdade, memória e reparação da escravidão negra, até hoje. Aconteceu em 1888. Então, a gente tem um trabalho imenso a fazer. A primeira política reparatória é cota racial para o ingresso na universidade pública. Imagina a quantidade de outras políticas reparatórias necessárias. Mas, se falar de cota racial na universidade é tão difícil, imagina quando a gente começar a falar de mais formas de reparação. A boa notícia é que isso vai acontecer, porque isso já está acontecendo. Não tenho a menor dúvida de que vai acontecer. Às vezes eu acho que no meu tempo de vida eu não vou ver. Às vezes eu falo, nossa, acho que está tão rápido que talvez dê tempo. Não sei. O que eu sei é que eu vou dedicar cada dia, cada hora, cada tempo de trabalho para essa construção que é coletiva e que vem, como o Afonso bem disse, muito antes de mim. E que ela não é individual, ela não é uma pessoa que acessa a universidade, uma pessoa que vai para um programa de internacionalização. Muitas vezes, isso transforma uma comunidade. E essa transformação coletiva precisa acontecer. E eu nem sei se eu te respondi, Laís, desculpa. Eu gosto da Conceição, quando ela chega e fala assim, gente, nós chegamos. Chegamos. Mais pergunta? Oi, oi. Só um minutinho, tem uma lá atrás, depois aqui na frente, viu, gente? Eu estou aqui também, tá? Tá. Vixe, está tendo uma briga aqui. Como você chama? Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Bianca, sou Gabriel Nascimento. É uma honra enorme ouvir você, sobretudo no evento que reúne aqui todos os gestores de relações internacionais do nosso país, congregados aqui na FAUBAI. Parabéns à FAUBAI por chamar nossa Bianca, tem tudo a ver com nossa discussão, os nossos trabalhos. E uma das provas, Bianca, do que você traz e problematiza em toda a sua fala é a ausência abissal de pessoas negras como gestores de relações internacionais do nosso país, nesse auditório, em que pese, você enunciou muito bem, o mais importante não é como nós nascemos, mas o que nós fazemos a partir de como nascemos. Então, minha problematização vai em relação a esse movimento. Nas últimas décadas, a gente teve uma série de políticas internacionais de democratização das relações internacionais de mobilidade no Brasil, como, por exemplo, o Ciência Sem Fronteiras, outros instrumentos de mobilidade, mas quase nunca a população negra, especialmente a população negra das universidades interiorizadas, participaram ou puderam ter acesso a esses programas. Como você vê, aproveitar que Sueli acabou de lançar o dispositivo de racialidade, como você vê o futuro do Brasil nesse atual período? O que você pensa sobre isso? E você colocou coisas que eu também concordo muito em relação a nós não subestimarmos e não superestimarmos nossa relação, mas como você vê as possibilidades de futuro em relação à presença de pessoas negras na mobilidade internacional? Só Obrigado. começar de novo a palestra que a gente vai terminar essa pergunta. Não, muito obrigada pela sua pergunta. E aí eu fico imaginando a primeira resposta óbvia, assim, para esse questionamento. Mas não tem tanta gente negra assim preparada para essa função. Mas não tem tanta gente negra assim que estudou o suficiente. Mas não tem tanta gente negra assim que fala inglês tão bem. Então, calma, um dia isso vai acontecer, mas eu não preciso me mexer agora, porque eu tenho uma série de explicações. Só que todo mundo aqui sabe desenhar soluções como ninguém. Eu posso fazer várias propostas para vocês de como eu posso ter um gestor e gestora de um programa internacional que não necessariamente fala inglês. Várias propostas. Dá para pensar em muitas coisas. Então, querer resolver hoje é uma escolha, porque a gente consegue arrumar soluções para tanta coisa, mas para aquilo que não nos incomoda, não necessariamente a gente consegue. Já vou falar de novo da Sueli, mas tem um livro da Cida Bento, que é outra autora muito importante, e ela cunha esse termo de... Desculpa? Obrigada. Pacto Narcísico da Branquitude. Muito obrigada. O Covid me fez meio mal.
O que é pacto narcísico da branquitude? É assim, eu cheguei a essa função importante, não significa necessariamente que eu só vou convidar os meus colegas que estudaram na mesma escola que eu. Mesmo que isso aconteça, tá? Não é disso que ela está falando. Ela está falando que eu acredito que o conhecimento que eu acumulei na minha vida é fundamental para essa função. Então, eu não consigo reconhecer em saberes, trajetórias diferentes da minha, valor para ocupar aquela função. Se é muito importante estudar em escola XYZ, falar XYZ, fazer lá, as pessoas negras não conseguem atender esse critério, logo, elas não podem ocupar esse lugar. Ela chama isso de pacto narcísico da branquitude. Porque, sim, as muitas trajetórias vão trazer mais possibilidades. Esse jeito de classe média, branca, brasileiro, de empregada doméstica, sem acesso a transporte público, traz um monte de problema, vai? É bem desafiador lidar com brasileiras e brasileiros, as pessoas estrangeiras da sala devem perceber. É muito desafiador. E aí, vocês me desculpem, tem uma coisa mimada da classe média branca brasileira que é insuportável de lidar. E aí fica fácil resolver o inglês da pessoa negra que tem outra experiência de vida. O que a gente precisa é abrir mão desse pacto. A gente precisa reconhecer que ele existe e abrir mão dele, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Ninguém acorda, olha no espelho e fala, eu quero ser racista. Talvez sim, talvez tenha os nazistas de extrema-direita que faça. Mas ninguém que está aqui nessa sala tem essa intenção. Por isso, a gente precisa olhar além da nossa intenção. Mesmo que a minha intenção não seja essa, eu reproduzo isso o tempo todo. Então, a minha intenção precisa ser de perceber e de ter um compromisso muito sério de transformar. Isso é uma oportunidade, isso é uma possibilidade de participar ativamente de um movimento coletivo importante que já está acontecendo. Tem pouquíssimas pessoas negras aqui, mas tem. Eu imagino que algum dia, lá no passado, não tinha. Hoje, eu não sei se tem alguma pessoa indígena aqui, eu não vejo, talvez tenha. Mas daqui a pouco vai ter, daqui a pouco vai chegar. Porque esse movimento ele está acontecendo, e ele é maior do que o desejo individual. Então, em vez de ficar com medo, contribui, porque vai acontecer, querendo ou não. É isso. Aqui. Resolver a briga aí? Aqui. Quer Eu estou aqui. Aqui. Onde? Levanta a mão, Aqui. por favor. Aqui. Ah, boa noite. Como é que você chama? Não tem muitas carinhas pretas aqui, então é fácil identificar uma aqui atrás. Bom, Bianca, muitíssimo obrigada pela contribuição. É muito importante ouvir essa perspectiva a partir de outros lugares, porque às vezes a gente se sente muito sozinho nesse espaço da internacionalização. Mas como é que você chama? Desculpa, meu nome é Silvia Lourenço. Eu sou aqui de Belo Horizonte, então eu estou muito feliz de ver todo mundo aqui, finalmente não ter que viajar para participar de um fórum maravilhoso como esse. Eu sou professora e diretora de Middlebury College, num programa de intercâmbio dos Estados Unidos aqui no Brasil. Bianca, inclusive, foi professora lá com a gente, acho que vai ser de novo. Eu queria falar duas coisas com a Bianca, uma da perspectiva da gestora, da diretora, e uma outra da perspectiva da professora. Perspectiva da gestora, acabamos de fechar um ciclo, lá, um programa, que eu chamei de ação afirmativa na internacionalização, no intercâmbio de estudantes brasileiros indo para os Estados Unidos e ficando lá num programa de curta duração. Com a nossa parceira aqui no Brasil, que foi a UF, eu fiz questão de pedir que tinha uma bolsa full ride, né, completa para esses estudantes, e eu fiz questão de pedir que os alunos fossem alunos cotistas. Garantia mobilidade internacional para alunos cotistas com a bolsa 100% financiada. E aí foi muito interessante o processo, porque aluno cotista ele também tem essa demarcação de classe, então as pessoas elas estão nos territórios mais afastados da universidade, elas estão com as famílias com os menores salários, enfim, famílias pretas retintas com as suas labutas diárias.
E ele exige do gestor ou da gestora um outro olhar para além do olhar daquela bolsa que te manda o aluno para lá, para os Estados Unidos, e ele se vira para ir do aeroporto, de casa para o aeroporto, que ele se vire para comprar os casacos, e ele se vire para comprar roupa, para comprar, enfim, o lanche em dólar no aeroporto, na parte de conexão, enfim. E que, inclusive, se vire para se adequar à política de reembolso, que é muito comum nos programas de bolsas, de internacionalização. Então, eu queria dialogar com você nesse aspecto, quando você fala da estrutura, né? Que você retomasse um pouco, trouxesse um pouco dessa dimensão de como é importante, porque muitas pessoas negras e pobres, elas, quando recebem uma bolsa, têm uma oportunidade de internacionalização fora, né? Abroad, elas passam por maus bocados por conta dessa forma de gestão das oportunidades que não levam em consideração essas várias questões estruturais que precisam ser colocadas no orçamento quando você retira uma pessoa de casa para mandar ela para outro país, para ela ter uma experiência. Né? Se você é de uma família classe média que tem um cartão de crédito, que você possa, né, mandar um dinheiro para a pessoa passar parte do mês, faz sentido, mas as pessoas, se a gente quer ser realmente inclusivo, se a gente quer realmente trazer diversidade, pensar em todas as faces e todas as vozes nesse âmbito da internacionalização, a gestão precisa estar muito atenta às questões. Queria que você dialogasse com isso. E a segunda, como professora, eu tenho muita curiosidade de ouvir você falando sobre como foi trabalhar o perfil de curso que você trabalhou do outro lado. Porque, na verdade, a gente está pensando, às vezes, pensa em internacionalização, assim, a gente quer que todo mundo aprenda inglês, todo mundo faça aqui no Brasil, né, se internacionalize e tal, mas você foi no outro oposto, né, você foi ensinar português para estudantes que estão se preparando para vir. No mundo em que todo mundo tem que aprender inglês, é interessante que você estava nesse lugar de não ter que falar inglês lá e ensinar um português ou um Brasil mais crítico e afrocentrado. Você partilharia um pouquinho dessa experiência com a gente, por favor? Obrigada. Obrigada, Silvia. Eu cresci ouvindo a minha mãe falar que ela ganhou uma bolsa da União Cultural Brasil-Estados Unidos para estudar inglês nos Estados Unidos. Essa minha mãe, que era empregada doméstica, assistiu umas aulas na TV Cultura de aula de inglês, fez uma prova e ganhou uma bolsa. Só que ela não podia ir. E não é que ela não podia ir porque ela não conseguiria dinheiro, sei lá, para chegar até o aeroporto ou para comprar o casaco. Mas é porque o salário dela era importante na casa onde ela morava. Era ela, minha avó e meu tio. Minha avó também era empregada doméstica. Então, não tinha a menor chance dela pensar nessa possibilidade. E é isso, né? Eu cresci ouvindo essa mesma história, que é muito comum, e vocês conhecem muitas também. Eu fui professora num curso do Mackenzie, em São Paulo, no curso de Direito. Eles tinham um programa que chamava Incluir Direito, que era um programa para estudantes negros do ProUni serem muito bem preparados para processo seletivo em grandes escritórios. E eu trabalhava literatura com esses estudantes. E espero não me emocionar ao contar, mas quando eu li Carolina com a primeira turma... Primeira vez você leu? Não. Eu estava ali com uma turma de estudantes, lendo Carolina Maria de Jesus, Um Quarto de Despejo, num trecho que ela fala da fome, né? O trecho do 13 de maio, que ela fala que a nova escravidão é a fome. E teve uma mobilização muito grande na sala, porque vários deles estavam com fome, enquanto ouviam a aula, enquanto participavam da aula. E vários deles que tinham a bolsa para não pagar a mensalidade, iam para a faculdade todos os dias com fome. A gestão foi muito sensível quando eu levei a questão e deu um cartão de alimentação, um vale alimentação para todo mundo. E, assim, eles chegavam com o lanche, né, colocavam na mesa, tinha uma coisa assim até de mostrar a comida a partir daquele momento, que é uma confusão de sentimentos. Eu fico pensando... como esse problema ia ser resolvido se a gente não resolvido. Como esse problema teria sido percebido se a gente não tivesse lido Carolina e se eu não fosse a professora. Novamente a literatura, né?
a literatura e a presença, né, de uma pessoa que pode ter um olhar e uma sensibilidade, um diálogo, uma troca. Então, tem algo assim muito importante, e essas respostas elas não estão prontas. A solução para esses problemas, eu acho que a gente vai demorar ainda para ter uma série de experiências, trocar sobre elas, ver o que funciona num lugar, o que funciona no outro. Mas a gente precisa fazer, a gente precisa registrar, a gente precisa compartilhar para ir criando processos. Eu participei de um evento internacional recentemente, de um fundo americano que chama Black Feminist Fund. Eu nunca vi uma coisa tão cuidada num evento, no sentido de, se a pessoa tiver nenhum dinheiro na carteira, ela vai conseguir chegar ao evento e participar de tudo. Porque tinha uma coisa de, com muita antecedência, um depósito na sua conta, e elas afirmavam, com todas as palavras, que tivesse algum problema com a sua conta pessoal, X% do valor podia ser depositado na conta de outra pessoa. E, ao chegar, você podia pegar um envelope em tal lugar. Sabe? Tinha uma coisa muito cuidada que eu nunca tinha visto. E que eu não sei, se vocês quiserem, não sei se no site delas tem algo, ou se é uma instituição a procurar. Mas me parece que registrar modelos e acessar modelos é importante para a gestão. E essa experiência, né, de ensinar português, e é isso, eu dei aula para uma turma que já falava português muito bem. E a gente leu Conceição e Lélia. E a gente leu Lélia Gonzalez num texto que chama Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, que é um texto cheio de ironia, difícil de entender. Tem um monte de palavra, um monte de gíria negra da década de 1970. Eu não sabia muito se ia dar certo. E deu muito certo. E a compreensão daqueles estudantes, em sua maioria brancos, dos Estados Unidos, das nuances do texto, me surpreendeu. Me surpreendeu mesmo. Assim. Minha experiência de dar aula no Brasil daquele texto é de menos riqueza. A minha sensação é de que eles percebiam coisas nas entrelinhas que a gente, que está tão acostumado com certas coisas, nem consegue ver. Mais perguntas? Ela já levantou 18 vezes, gente. Pelo amor de Deus, que deu o microfone. Depois ali atrás. Acho que é aqui primeiro. Ela está vendo? Aí ela vai me matar. Mas depois o microfone vai para lá, não tem problema. Deixa ela depois lá no fundo, tá? Desculpa aí quem está com o microfone. Só um minutinho. Pode ser, sem problema. Pode ser? Desculpa, viu? Aquela moça ali, ó. Você não vai me bater depois no final, não, né? Jura não, né? Fica tranquilo. Aqui é só amor. Graças a Deus. Na realidade, não é nenhuma pergunta. Eu queria ouvir você sobre a questão da cota. Meu nome é Adriana, eu sou da Universidade Federal Fluminense. Antes de eu fazer a pergunta, eu queria registrar que esse programa, junto com a Universidade de Middelburg, foi o momento mais emocionante há 10 anos no Escritório de Relações Internacionais da UF que a gente viveu. Sem a menor dúvida. Foi incrível, foi muito legal. Mas eu queria te ouvir sobre a cota para docentes, né? Porque eu acho que as cotas do ingresso dos alunos negros nas universidades, dos indígenas e da escola pública é fundamental, foi um avanço enorme, mas é muito pouco, né? A gente precisa mudar a discussão, mudar os currículos dos cursos, colocar os temas em debate, e, para isso, é fundamental um corpo docente negro. Enquanto o corpo docente for todo branco, a gente não consegue mudar nada. Então, eu gostaria de falar, já tem algumas iniciativas, a minha universidade tem iniciativas, mas eu gostaria de te ouvir sobre isso, sobre a importância da cota para docentes nas universidades. Muito bom. Também já é lei cota para o concurso público, né? Cota racial em concurso público é lei também, então tem uma mudança importante acontecendo. Desculpa ficar com esse monte de referência de São Paulo e da USP, a gente é horrível, né? Mas, se eu não me engano, 2% apenas dos docentes da Universidade de São Paulo são mulheres negras. 2%. Nós somos 25% da população, talvez um pouco mais. O número é pior do que o Congresso Nacional. O número é pior do que nas grandes empresas. E é importante. Assim, a gente olha, né, para a cota racial como uma política, mas a gente pode inventar várias outras, né? Tem espaço também para a invenção, para a imaginação de possibilidades. A cota, sem dúvida, é uma, e ela foi muito usada até
por pessoas brancas no Brasil. Não sei se todo mundo sabe, mas do século XIX até muito recentemente, tinha cota para filho de fazendeiro nos cursos mais ligados à medicina veterinária, agronomia. Tinha cota para filho de fazendeiro rico, branco. E isso nunca foi um problema no Brasil. Isso é lei. Não era só cota, era lei. Era lei também, era lei. E isso nunca foi um problema. Então, também fica parecendo que política de cota foi uma, né, invenção. Não, já existia, mas existia para beneficiar uma parcela da população, que é quem devia ser sempre beneficiário de qualquer política. Tem até um ressentimento do movimento negro de que só se fale sobre cota racial, porque aconteceu em 2001 a Conferência de Durban, a conferência de enfrentamento, né, ao racismo e xenofobia e outras formas, né, de preconceito. Teve um monte de questão naquela conferência que atrapalhou muito o andamento das coisas, mas o Brasil, junto com países da América Latina, levou o resultado da Conferência de Santiago, que aconteceu em 2000, se eu não me engano, com muitas possibilidades de política e de proposta para a Conferência de Durban. Várias delas entraram no relatório final da conferência. Esse documento é público, está acessível para todo mundo. Como teve algo da imprensa brasileira de querer bater na cota racial, seja para o ingresso na universidade, né, na docência, no trabalho público, no serviço público, virou essa história de só se falar em cota, mas tinha uma série de outras propostas. E vocês que estão na universidade, sem dúvida, vão conseguir desenhar mais possibilidades, mais propostas. Isso que eu disse antes, né? Perceber que aqueles estudantes tinham fome com o texto da Carolina, eu acho que dificilmente uma professora ou um professor branco poderia. Poderia, lógico que poderia, sempre tem um caso, obviamente, mas aumenta muito a chance de olhar para essa questão se você tiver mais diversidade. Diversidade é bom para todo mundo. Eu disse isso antes, eu não sei o quanto isso ficou forte no que eu disse. Quando a gente diz que trazer todo mundo para uma sala não é só em benefício das pessoas negras, é porque todo mundo cresce com essas possibilidades. Às vezes, né, eu lembro uma vez, eu estava conversando com uma amiga branca, de classe média, que estava assim, realmente com muita dificuldade de organização do tempo, porque é muito difícil ser mulher com um monte de jornada, todo mundo sabe disso. Mas eu ainda brinquei com ela, eu falei, pede uma dica para a sua empregada, né? Porque, além de tudo que você faz, ela cuida da sua casa e da dela, com menos dinheiro. Então, tem um saber muito grande nas pessoas que normalmente não são vistas como detentora de conhecimento. Às vezes, esse debate de inovação da Faria Lima, o que é inovação? É fazer coisas maravilhosas com pouco recurso? Uau! Pouco recurso? Um monte de dinheiro num fundo para fazer sei lá o quê? Quem inova é a mulher da cidade de Tiradentes, que, com R$500, sustenta a comunidade inteira. Isso é inovação. Então, tem algo que a gente precisa repensar e olhar onde está o saber, onde está o valor. Não, e tem campos incompreensíveis, no meu entender, do ponto de vista estatístico, né? Itabira, por exemplo, uma cidade aqui perto, tem 74% de pessoas consideradas negras e pouquíssima gente na administração pública e na gestão. Paracatu tem 78%, pouquíssima gente negra nos postos chaves. Esse é um grande desafio que até contesta os números, né? Como é que esse pessoal não está nos postos de poder? Por quê? São 74% de pessoas de uma cidade. 74%, não estou falando que é 15%, não. Desculpa, viu, ter tirado sua voz aquela hora. Sem problemas, sem problemas. Como é que você chama? Thalita, eu sou do Senac São Paulo. Primeiro, eu vou agradecer a FAUBAI por trazer esse tema tão importante. E vou começar falando rapidamente sobre um relato pessoal, e aí eu faço a minha pergunta. Eu sou filha de uma mulher negra, empregada doméstica, que foi marcada por vários indicadores, né? Então, abandono escolar, enfim. Hoje eu sou coordenadora de pesquisa do Senac, e é muito difícil explicar para minha mãe o que eu faço. Isso não fica claro.
E aí, considerando esse público, gestores, professores, pesquisadores que estão aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da responsabilidade das universidades e dos pesquisadores de levar esse conhecimento acadêmico além dos muros das universidades, para que esse conhecimento não fique restrito. E aí, pensando também na pesquisa como uma forma de internacionalização, de que forma a universidade pode fomentar ainda mais isso? Obrigado. Thalita, muito obrigada pela sua pergunta e por compartilhar um pouco da sua escrevivência, de que a gente estava falando da Conceição Evaristo, né? Porque a sua história é muito parecida com a minha, e a Conceição fala disso, da escrita de nós, e da importância de narrar, né? O Brasil viveu anos muito difíceis, e o mundo todo tem vivido um período muito difícil de ascensão da extrema-direita. E existe muita dificuldade de conversar com as pessoas sobre direitos humanos fundamentais. Red Pill. Assim, a gente pode se deprimir lembrando tudo o que tem acontecido num diálogo ou numa propagação de ideias fascistas no mundo todo, que são muito perigosas. E a gente não tem dedicado tempo a conversar com as pessoas sobre as nossas ideias. E aí, eu acho que a universidade e a sociedade como um todo tem esse grande desafio de repactuar aquilo que é importante, que é base social, aquilo que é o comum. Na Casa Sueli Carneiro, que é a organização onde eu trabalho, a gente oferece alguns cursos. E a gente ofereceu uma vez, era um curso online, e o nome era Epistemologias Negras. É bem inacessível. Mas o nosso objetivo também não era de acesso naquele momento, a gente estava dialogando com estudantes de pós-graduação, atendemos 90 pessoas, a gente achou que deu certo. Só que todos os cursos que a gente divulgava, a gente tinha pelo menos 900 inscrições. Isso foi trazendo um desespero. Porque, quando a gente olhava quem se inscrevia, tinha gente com menos escolaridade do que a média, tinha gente de muitas regiões do país, e a gente encarou o nosso compromisso público, que não pode ser falar de epistemologias negras com quem já está na pós-graduação. Mesmo que quem está na pós-graduação precise muito do movimento negro, porque a universidade não está dando conta. Na Coalizão Negra por Direitos, a gente atende o tempo todo gente com problema e conflito na universidade, né? Aí a gente reestruturou esse curso com o nome Ler o Brasil. E aí tem aulas gravadas da Sueli Carneiro, Edson Cardoso, Conceição Evaristo e Muniz Sodré. E a gente criou ali um percurso de aprendizagem, num curso online, à distância, autoaprendizado, tal. E a gente colocou uma meta ousada de atender 2.000 pessoas nesse curso, independentemente da escolaridade. A gente recebeu 15.000 inscrições. E a gente resolveu atender, porque a gente não podia fechar a porta para as pessoas. Está sendo super desafiador, só que tem mais de 12.000 pessoas que já viram todos os cursos, que é um índice muito diferente do índice de evasão de AD. Normalmente é muito maior o índice. Então, a gente não está entendendo bem o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem uma demanda da sua mãe por entender o que você está falando. E a gente precisa criar linguagem e possibilidade de conversar com as pessoas. A gente pensa num próximo passo de tornar esse curso também presencial nos territórios, com as pessoas que fizeram o curso online como multiplicadoras. Essa é a nossa ideia. Aí eu estou num evento um dia e vem uma menina e fala: Bianca, eu sou a Débora, de Caxias, Baixada Fluminense, queria te agradecer pelo curso, a gente está fazendo lá da Baixada em 35 mulheres. Eu, nossa, que legal, né? As 35 inscritas, cada uma no seu computador. Não! Aí ela começou a me mandar foto de todos os encontros. Elas se encontram uma vez na semana, assistem a aulas juntas e debatem, comem, conversam. Essas mulheres têm empregada doméstica, têm mulheres que não trabalham, têm estudante de pós-graduação que não conseguia conversar com a mãe.
E elas assistem um vídeo, uma aula de 5, 8 minutos, e depois elas sentam em roda para conversar. A gente não tem estrutura na Casa Sueli Carneiro e a gente está fazendo isso. Vocês podem fazer tão mais, tão mais. Bem, a gente está caminhando para o final, ainda não deu as 10 horas que ela vai fazer a palestra, mas é meu papel aqui avisar que daqui a pouquinho a gente acaba. Tá? Boa noite, como é que você chama? Eu sou Eliseu Clementino de Souza, eu quero parabenizar também a FAUBAI pela temática, pelo convite à Bianca e pela importância de pautar essas discussões no âmbito da internacionalização. E até sugeriria que meus pares, diretores de relações internacionais, quando pensassem os editais em suas instituições, incluíssem cota, não só para pessoas negras, mas para indígenas, LGBTQI+, prevendo ampliação de outras possibilidades de intercâmbio. Eu acho isso importante. Bianca, eu quero fazer uma pergunta e depois um pequeno comentário. Vou fazer uma pergunta, refletir um pouco com você. Há muito, Silvio de Almeida desenvolve a ideia e o conceito de racismo estrutural. Ele é apropriado pelo movimento negro, por diferentes pesquisadores, é incorporado do ponto de vista de epistemologia negra, mas, por outro lado, eu acho que a sua própria fala fica nesse intermédio de, obviamente, negarmos essa perspectiva de democracia racial no Brasil, que não existe, mas, recentemente, Muniz Sodré publicou uma bela matéria que ele questiona essa ideia de racismo estrutural, se contrapondo a essa perspectiva, meio de que isso não reforçaria uma ideia de uma democracia racial no Brasil, de certa forma. Então, eu queria te escutar como é que você pensa essas distâncias, vizinhanças ou aproximações entre racismo estrutural ou outras epistemologias de não racismo estrutural, como o próprio Muniz disse, porque, se fosse estrutural, a gente já teria resolvido isso. Não é de estrutura, é mais que estrutura. A outra coisa é um pequeno comentário. Eu amei sua fala, depois eu te fazer um convite para publicar numa revista que eu sou editor, que chama Revista Brasileira de Pesquisa Autobiográfica, que é o meu campo de pesquisa, mas, quando você iniciou sua fala, você fez referência à implantação das políticas de cota no Brasil. Evidentemente, a UERJ foi a primeira universidade do Brasil a implantar a política de cota, e, seguida à UERJ, foi a UNEB. A UERJ implanta em 2001. Em 2001, começa a política de cota na UNEB. Nesta altura, nós tínhamos a primeira reitora negra da universidade, que foi a professora Ivete Sacramento, e, em 2002, foi regulamentado pelo governo do Estado. Então, é a UNEB, não a UNB, seguido. Então, é só para dar os créditos para essa política e dizer que a nossa universidade, historicamente, para além da política de cota, é uma universidade periférica, interiorizada, ela tem 25 campos, e ela tem uma ação de política de cotas raciais, indígenas, LGBTQI+, para quilombolas, né, seja do ponto de movimentos sociais, são várias, do ponto de vista de bolsa, de cotas de vaga para pós-graduação, de concursos para professor. O último concurso agora que teve tem isso. Então, assim, há uma história muito grande na universidade e mesmo essa ideia de ser universidade periférica e preta. Essa é a ideia de enraizamento da UNEB. Não, primeiro, muito obrigada pela correção. Eu já falei errado muitas vezes e já escrevi errado também. Vou corrigir. Muito obrigada mesmo. E essa questão, né, talvez para quem seja de fora do Brasil, e o Afonso estava aqui me pedindo para dar um pouco de contexto, o Silvio Almeida, que hoje é o ministro de Direitos Humanos e que é um pesquisador da área de direito e que tem um livro publicado que chama Racismo Estrutural. É isso. E esse termo não foi criado por ele, muitos outros autores já usavam, mas se popularizou muito a partir do livro dele. O Muniz Sodré, que é professor da UFRJ, não da UERJ, UFRJ, certo? Obrigada.
que trabalha com a temática racial há muitas décadas, que tem muitos livros publicados, que é uma sumidade no tema, deu uma entrevista recente na Folha de São Paulo, que é o jornal de maior circulação do país, onde ele disse muitas coisas nessa entrevista, mas o que se popularizou foi ele dizer que racismo não é estrutural. E isso virou uma polêmica e as pessoas ficaram falando disso sem parar, principalmente no Twitter. A questão é que me parece importante a gente perceber uma diversidade de leituras e de interpretações de teoria racial no Brasil. Esperar que tenha uma narrativa, uma leitura, uma interpretação, uma análise é muito racista. Porque ninguém espera que pesquisadoras, pesquisadores, sobre quem não falamos a raça, porque não precisa falar branco, certo? Porque é o ser humano universal. Então, ninguém espera que o ser humano universal não tenha conflito conceitual. Por que a gente vai esperar que 2 pesquisadores negros tenham a mesma interpretação? Eu mesma não trabalho com nenhuma das 2 perspectivas. Eu trabalho com a noção de dispositivo de racialidade da Sueli Carneiro, que diz o quê? Que é a lei e o que não é dito. É as 2 coisas. Na semana daquela polêmica, teve o lançamento do livro da Sueli, porque ela defendeu a tese em 2005, mas só foi publicada como livro agora, 18 anos depois. E aí, no lançamento, eu brinquei que ela tinha encomendado a polêmica, porque as pessoas estavam, é isso ou é aquilo? E o que ela diz é que a sofisticação do racismo brasileiro é que está nos ditos e no não ditos, naquilo que a gente consegue entender na estrutura do Estado e no fato de uma mulher negra, numa consulta de pré-natal, ser atendida muito mais rapidamente que uma mulher branca. É óbvio que não tem uma norma do Ministério da Saúde para os médicos atenderem as mulheres negras mais rápido. Não tem um relógio, um cronômetro para as mulheres brancas e para as mulheres negras no consultório. Mas, no imaginário social, a mulher negra aguenta tudo. Ela é forte, ela é parideira. O médico não precisa dar atenção para ela. Ele precisa dar atenção para a mulher branca, que é frágil e precisa de muito cuidado. É as 2 coisas. Então, a gente tem a polícia militar em todo o Estado brasileiro, que tem norma e que descreve corpos negros como corpos perigosos, isso está na estrutura, mas a gente tem o quartinho da empregada, na arquitetura brasileira, como um grande não dito racista. É tudo junto. Então, eu trabalho com o dispositivo de racialidade da Sueli, mas eu acho maravilhoso que tenha o Muniz, que tenha o Silvio, e que a gente tenha muitas perspectivas. Só para terminar, uma vez um colega jornalista que tem sobrenome italiano estava incomodado com algo que a Djamila Ribeiro falou e veio me cobrar. Eu olhei para ele e falei, e como é para você, que tem o Bolsonaro na presidência, com esse mesmo sobrenome italiano, como é para você isso tudo que ele está fazendo no governo? Aí ele olhou com aquela cara de que pergunta absurda, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é, eu também não tenho nada a ver com o que a Djamila está fazendo ou escrevendo. Queria convidar a doutora Renê para o palco, não sem antes dar a palavra para Vossa Excelência encerrar. Eu só quero agradecer, e agradecer muito a vocês, agradecer a Renê, Falbai, estou muito feliz por estar aqui, e agradecer muito ao Afonso, que tornou tudo mais leve, né? Vocês viram que eu tinha preparado uma pancada, e aí eu fechei o computador naquele clima. Mas aí o Afonso, que é esse arquétipo do homem mineiro, transformou essa conversa em algo leve, agradável. Muito obrigada. Com você obrigada é fácil, a todo mundo. querida, é fácil. As palmas já dizem muito. Diversidade é bom para todo mundo.
o tema da Conferência FAUBAI esse ano, construindo conhecimento com todas as vozes, Bianca. Então, eu acho que a gente acertou. A gente já sabia que estava certo, já sabia que tinha acertado. Mas agora a gente comprova o acerto da nossa escolha de abrir essa conferência com a Bianca Santana. As suas colocações, Bianca, nos convidam, nos inspiram, trazem vozes, nos clamam a trazer vozes que devem ser ouvidas e resgatadas. E o que é importante, aponta o desafio, os imensos desafios, mas indica caminho, convida e convida-nos a construir esses caminhos, coletivamente, como você sempre diz. Eu acho que, com as suas inspirações, nos próximos dias, nós vamos poder aprofundar as reflexões sobre o papel da internacionalização da educação superior, justamente para a construção desse mundo que precisa ser mais plural, mais diverso, mais inclusivo. A FAUBAI, de uma forma muito especial, agradece a professora, a militante, feminista negra, essa pessoa encantadora que nos inspirou de uma maneira, eu acho, melhor possível para que a gente desenvolva a partir de amanhã, até quarta-feira, ao meio-dia, essas reflexões conjuntas sobre essa grande temática de como é que a gente constrói conhecimento com todas as vozes, traz essas vozes, resgata essas vozes. Então, um agradecimento muito, muito, muito especial e grande à Bianca Santana e também, evidentemente, ao Afonso Borges. Como a Bianca disse, o Afonso tem, enfim, faz 37 anos que ele leva sempre um papo. E é um privilégio muito grande da FAUBAI de poder realizar um Sempre um Papo dentro da conferência da FAUBAI, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, com esse mineiro maravilhoso. Então, mais uma vez, agradecemos a presença também de todos e todas e queremos convidá-las para um coquetel que será servido na área externa, aqui do teatro, e aí eu os convido a sair pela porta aqui da minha esquerda, da vossa direita, porque o coquetel está lá servido ali daquele lado, e também a visitar o conjunto de estandes. Nós temos 15 expositores nesse espaço de expositores e que, sobretudo, a partir de amanhã vão estar aí para as reuniões e para os encontros. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Conferência FAUBAI 2023. Amanhã, às 9h, terá início, enfim, será a continuidade do nosso programa com a plenária. E aí, Bianca, se você pudesse ficar, você bem que ia gostar, porque é o que perdemos quando não incluímos, com Jewel Green Wynn. Mais uma vez, eu convido a todos para uma salva de palmas para Bianca Santana. E vamos ao coquetel. Obrigada.